Bom, e no vídeo de hoje nós vamos falar de um assunto que tomou os noticiários aqui nacional e internacional nos últimos dias, que é esse conflito que está acontecendo entre Israel e Palestina. E eu queria já iniciar aqui fazendo uma pergunta ao professor Quitolina, dizendo, professor, do ponto de vista filosófico, nós podemos dizer que essa guerra é um absurdo, ela é irracional, é injustificável. Quem tem razão, Israel ou Palestina? Ou nenhum dos dois lados? Muito boa pergunta. Seria preciso iniciar dizendo que há, sem dúvida, uma diferença muito grande entre uma análise filosófica e uma análise histórica da guerra. Não que a filosofia esteja descolada da história ou da realidade, né, da guerra. A filosofia se move no plano das ideias, no plano dos conceitos, no plano dos princípios lógicos, racionais, dos valores e dos critérios. Ou seja, a filosofia opera no plano do pensamento. Por conta disso, existe uma diferença entre a teoria da justificação de uma guerra, né, e a teoria das causas, né, explicativas. Ou seja, há uma diferença entre explicação do que está ocorrendo, como está ocorrendo e por que está ocorrendo, em relação, por exemplo, à teoria das razões de uma guerra. Não basta saber o que está ocorrendo. E essa é uma tarefa para os historiadores, de forma, eu diria, muito eminente. Tarefa para a filosofia diz respeito à tentativa de saber se o que está ocorrendo, né, e se o porquê do que está ocorrendo é justificável, é admissível, aceitável do ponto de vista racional, ético ou humano. Ou seja, se a guerra se justifica, é justificável ou injustificável. De modo mais rápido, é preciso saber a diferença que existe entre explicação e justificação de uma guerra. Agora, sim, do ponto de vista então filosófico, né, ou da ótica da filosofia, poder-se-ia dizer que essa guerra é um absurdo, né? Porque ela não é movida, ao menos tal como está sendo neste momento, né, por algo racional. O que a gente percebe é que há, tanto do ponto de vista de Israel, quanto do ponto de vista desse grupo político, né, e militar, assim eu prefiro denominá-lo, chamado Hamas, embora a mídia nacional, a grande mídia, a mídia internacional, sobretudo norte-americana, europeia e mesmo de Israel, tendem a classificar esse grupo, né, de terrorista. O que se percebe é que, tanto de um lado quanto de outro, existe o desejo de extermínio ou de destruição mútua. Sim. Ou seja, não existe no horizonte a possibilidade de construção de um acordo de paz para que as duas nações, tanto a de Israel quanto a da Palestina, possam sobreviver, né, ou viver em paz. Aqui está, digamos assim, o elemento de irracionalidade. O que se busca nessa guerra? A própria guerra, quer dizer, a guerra tendo fim em si mesma. Sim. Quando é que uma guerra, digamos assim, é justa? Depois nós podemos até voltar a essa questão, se é que existe uma guerra justa, né? Talvez seja Alguns vão possível dizer. dizer que existe uma guerra justa quando se trata de uma guerra de autodefesa, né? Sim. Ou seja, quando se busca proteger inocentes, né, ou proteger cidadãos de um ataque externo. Mas essa é uma questão para talvez um pouco mais adiante. Agora, nesse caso, o que se observa então mais de perto é exatamente uma tentativa de destruição mútua, de extermínio, de liquidação, de eliminação dos chamados inimigos. A guerra deveria conduzir
para a paz. É claro que essa é uma questão polêmica, discutível, né, controversa, né, se pela violência nós podemos atingir a paz. Mas há, sem dúvida, uma questão histórica de fundo, né? A Palestina reivindica, né, reivindica não só as suas terras, mas a sua nacionalidade. E essa demanda é legítima. A ideia de que há uma terra sem povo, né, não procede. Essa é uma narrativa de Israel, né? Ou seja, da ótica de Israel. Por outro lado, nós precisamos também compreender que esta guerra tem um desdobramento histórico, tem raízes históricas que remontam, digamos assim, à antiguidade, ou então, eu diria que se perde no tempo, né? Remonta os tempos bíblicos, né? Sim. Veja que, por exemplo, Israel, né, está fazendo hoje contra a Palestina, contra esse povo, essa nação, aquilo que o próprio povo israelita sofreu na própria pele. Foi expulso de suas terras, foi escravizado no Egito, depois na Mesopotâmia. No ano 70 da nossa era, houve um conflito armado entre o povo judeu e o Império Romano, em que os romanos abateram os judeus, né, derrotaram os judeus, e depois, no ano 135, houve um segundo combate em que tem início, digamos assim, então, a expulsão, a diáspora judaica, né, por conta da derrota que foi imposta pelo Império Romano. E daí surgiu, digamos, como tentativa do imperador Adriano de apagar a identidade cultural daquele povo, né? Houve uma tentativa de renomear a região, né, de Filistia ou Filistina, ou quer dizer Palestina, né? Desqualificando o povo de Israel, o povo judeu, através de seu grande rival histórico que eram os filisteus, né? Sem dúvida que existem novos desdobramentos. Nós vimos depois que a partir do século VII, né, nós temos aí a emergência do Islã, Sim. enquanto religião, a religião muçulmana, né? E a partir do século XVI, mais precisamente a partir de 1516, é o Império Turco Otomano que vai dominar essa região. Inclusive, no final da Idade Média, as cruzadas também exerceram, digamos assim, um domínio sobre esta região. Mas o Império Turco Otomano vai estender o seu domínio, a sua dominação, até 1922. Mas em 1917 já existia um movimento sionista que defendia o retorno dos judeus à Terra Santa, ou à Terra Prometida, inclusive com o apoio da Inglaterra, com a Declaração de Balfour. E no começo dos anos 30 e nos anos 40, esse movimento de retorno à Terra Santa, ele sofre uma intensificação dada a perseguição dos judeus por Hitler, né? Ou seja, existem inúmeros desdobramentos dessa questão que nos levam a pensar na seguinte questão, né? Se Israel não está impondo aos palestinos o sofrimento que eles mesmos passaram. Quer dizer, se não está impondo aos palestinos a mesma opressão que eles sofreram ao longo da história. Nós bem sabemos que só depois da Segunda Guerra Mundial, em 47, há uma negociação na ONU, uma votação, e em 48, então, a criação do Estado de Israel.
mas sem o consentimento, sem a concordância do povo palestino, porque o povo palestino se sentiu injustiçado, uma vez que era, do ponto de vista populacional, uma população muito maior e iria receber apenas 43% das terras, né? Enquanto Israel receberia 57%, ou algo próximo a isso. Sim. Eu já queria emendar uma outra pergunta aqui, né? O senhor falou, fez essa contextualização. Em que medida a gente poderia dizer que o Hamas ele representa o povo palestino? Dá para se dizer que ele é um representante válido? Sim, ele tem credibilidade para representar a causa palestina? É um tanto quanto, eu diria, difícil de fazer essa afirmação, porque o próprio Fatah e mesmo a OLP, essa Organização de Libertação da Palestina, parecem não consentir com as ações na sua totalidade, ao menos com as ações extremadas do Hamas. Ou seja, há uma divergência interna, né? Isto é, entre os próprios palestinos não há uma concordância, um assentimento total em relação às ações e aos métodos, né, desta guerra de guerrilha, né, do Hamas contra Israel. Então nós poderíamos lançar aqui uma dúvida, se de fato a luta, quer dizer, o combate, o conflito, a guerra é entre Israel e a Palestina ou entre Israel e este grupo armado, né, que é um grupo militar, uma organização também política que comanda a faixa de Gaza desde 2006, quando ganhou as eleições, né, contra o Fatah, que é outro grupo, e inclusive expulsou representantes do Fatah da região, como se fosse uma espécie de inimigo interno. Sim, eu tava vendo assim alguns comentários, né, das pessoas na internet, da televisão. A gente tem visto muitos noticiários, né, jornais aí do Brasil. Mas assim, o que a gente percebe é essa ideia de um ódio ali, né? A ideia do extermínio. O senhor falou já isso aí. De que forma que esse extermínio tem relação com essa necropolítica que a gente vive hoje? Esse extermínio de querer... Porque a guerra, ela tem uns limites, né? A guerra, ela tem regras. Ela tem um- uma ética, não sei, ela tem uma regulamentação. Pelo que eu tenho percebido, isso que está acontecendo parece que foge isso, né? A maneira como eles invadem, como sequestram, como matam, né? E é uma coisa que a gente choca, né? Fica chocado com isso. É possível explicar o que está ocorrendo. A relação entre Israel e a Palestina é uma relação entre um povo que coloniza, entre o colonizador e um povo que é colonizado. Então é uma lógica de exploração e de dominação. A grande mídia não constrói e não divulga, não dissemina essa informação, não constrói essa narrativa, pelo contrário. Cabe aqui então a nós desfazer ou então desconstruir esta narrativa, esta versão da guerra, né? Ao menos é isso que aparentemente a grande mídia nacional e internacional parece divulgar, de que as ações de Israel são justificáveis porque Israel sofreu uma agressão no último Uhum. sábado. Nós bem sabemos que isso não é verdade. Aliás, a primeira baixa numa guerra, a primeira morte numa guerra é a própria verdade. Ou seja, Explica melhor isso, como? é um tanto quanto difícil saber de que lado está a verdade, né? Ou melhor, se Israel e a Palestina estão, de fato, agindo de forma legítima ou ilegítima. Quando é que uma guerra é legítima? Quando, perguntemos-nos, né?
quando se atacam os civis ou quando se atacam os soldados, né, dos exércitos inimigos. Então, a tática, a estratégia do Hamas parece fugir a qualquer, eu diria, limite prudencial. Tanto é que existem crimes de guerra, né? Nós não podemos usar de todos os artifícios possíveis. A pergunta é, numa guerra, tudo é válido? Não existe nenhuma regra, não existe nenhum limite, não existe nenhum princípio? O que se percebe é que quando se ameaça alguém, este alguém que é ameaçado também se sente autorizado a ameaçar a vida da outra pessoa. E essa atitude não parece ser racional, não parece ser, eu diria, sensata. Esta lógica, então, de extermínio mútuo ou recíproco entre Israel e a Palestina pode conduzir, digamos, Ao fim, né? se não ao fim da própria população, ao menos da parte mais frágil, que é da Palestina, né, conduzirá a uma redução dessa população, ou então a expulsão, né, de uma grande parcela, de um grande contingente deste povo de suas terras. Ou seja, dando origem a refugiados de guerra que vão buscar abrigo em países vizinhos. Sim. O que talvez fosse desejável, por exemplo, do ponto de vista de Israel. Existe uma lógica que está, de alguma maneira, orientando essa guerra, mas essa lógica não tem assento, base racional. Por quê? Porque, como dizia há pouco, né, uma guerra deveria ser o meio para se atingir a paz. É claro que seria, digamos, a última alternativa, né, a ser lançada à mão. Eu diria, a última alternativa que deveríamos empregar para poder salvaguardar os interesses nacionais, né, de um país, ou de um povo ou nação. Por outro lado, a gente não observa isso. A gente Sim. observa que a guerra parece ter fim em si mesma. O objetivo da guerra é o extermínio do inimigo, não é a construção de um acordo de paz, não é pressionar para que haja a libertação de um povo. A guerra parece estar sendo conduzida para que haja, para que ocorra o extermínio dos povos, tanto de um lado quanto de outro. Aqui está, a meu ver, a insensatez, o absurdo, a insanidade, a irracionalidade desta guerra, né? Uma guerra de libertação nacional, ela busca resistir contra o opressor, a fim de se afirmar. Mas nós temos aqui o contrário. O Hamas, na medida que faz o que faz, coloca a população civil, né, palestina, a população que ele julga defender, o que diz defender, em risco. Porque Israel está revidando, né, e, sem dúvida, tem uma potência militar muito maior do que, digamos assim, o Hamas e a própria população palestina, que não está plenamente de acordo com aquilo que está ocorrendo. Sim. Então, os instrumentos desta, eu diria, guerra ou deste conflito parecem não conduzir a bom termo. Parece não produzir efeitos positivos, efeitos que pudessem, de alguma maneira, resolver esse impasse que já dura, como você disse, 75 anos, isto é, desde 1948. Uma outra dúvida que eu fico sempre, quando eu vejo esses noticiários, eu fico tentando entender, em que medida, por exemplo, a ONU ela não toma uma atitude, né? Você fazer uma carta, eu tenho visto, né? O fulano, o presidente, fez uma carta de repúdio.
a ONU se reuniu. Mas o que que faz? O que que um organismo como esse pode fazer numa situação dessa? E a gente achando que o Putin, né, que era o grande vilão, o cara da... Mas ainda ali existe né, um mínimo de uma organização, né, de uma ética, podemos dizer assim, de uma regra. Aqui não, aqui é uma coisa que foge. Esses organismos fazem o quê? Ficam de braço cruzado? Parece que só ficam emitindo notas de repúdio? Como é que isso funciona dentro de forma mais prática? A ONU não é um Estado supranacional, né? Então ela tem o poder de restabelecer o diálogo entre as nações, de cooperar para que a paz seja construída. Mas ela não pode usar instrumentos bélicos para este fim. A finalidade da ONU é justamente a edificação da paz. Ou seja, o que ela pode é recomendar, é instruir, é mediar o processo de construção da paz ou de acordos de paz entre países, da tentativa então de resolver conflitos nacionais. Agora, o que se percebe é que a ONU parece estar em crise. Ela não tem sequer esse poder de fazer com que os diferentes lados desta guerra possam sentar e negociar. Veja que nós estamos falando de uma guerra que começou no último sábado. Essa guerra tem uma história, tem Sim. um histórico. São 75 anos em que o mundo está fechando os olhos, né, para a causa ou a questão palestina. Esse povo que não tem ainda um Estado. Para que haja um Estado, é preciso que haja um povo, uma nação, isso a Palestina tem, é preciso que haja um território, isso a Palestina tem, Tem. mas não tem um governo Não é governo reconhecido, né? nacional. Não é reconhecido esse governo, né? Não há um reconhecimento, né, nem da parte de Israel e nem dos outros países. Então é isso que está faltando. Agora se percebe justamente isso, né? A ONU mostra-se ao menos incapaz, né, de intermediar, né, a resolução de conflitos mundo afora. Não é só o caso Israel e Palestina. Veja que a guerra entre Rússia e Ucrânia prossegue, sem a possibilidade de uma negociação de paz. A ONU parece assistir à distância o que está ocorrendo. Por outro lado, é possível também, eu diria, deduzir ou então inferir algumas conclusões, né? A serviço de quem está a ONU? Por que a ONU, de fato, não exerce uma pressão maior? Quem é que tem maior poder na ONU? Ou a ONU estaria em crise? Ela não teria mais capacidade para mediar ou intermediar conflitos. Nós temos então um problema que precisaria ser, de alguma maneira, resolvido no âmbito internacional. Sim, professor, para a gente poder já encaminhando aqui para umas considerações finais, como que daria para a gente poderia analisar esse fator, né, essa questão da guerra dentro de uma dimensão de uma filosofia política? É possível a gente analisar a partir de talvez ali de alguns pressupostos políticos? O que o senhor traria para a gente pensar sobre isso? Talvez alguns autores, algumas ideias. O que a gente poderia... Sem dúvida que a guerra ela pode ser compreendida de diferentes pontos de vista, né? Ela pode ser compreendida do ponto de vista da história, né? Ela pode ser compreendida do ponto de vista da filosofia, né? Mas também poderia ser compreendida do ponto de vista, eu diria, da própria sociologia, né? As guerras, elas têm diferentes, eu diria, elementos ou componentes. Existe o componente militar, existe o interesse em preservar ou expandir o seu próprio poder,
de uma nação sobre a outra, anexando ou não território que possui recursos naturais, a fim de aumentar ainda mais, então, como disse, o seu poder. Mas também existem outros interesses, interesses ideológicos em jogo, né? Existe toda uma geopolítica, digamos assim, que pode nos auxiliar no entendimento dessa guerra. De modo que nós teríamos que fazer a pergunta: quem é que está ganhando com essa guerra, né? Quem é que está se beneficiando? Quem é que está, entre aspas, lucrando com essa guerra? Quem é que está patrocinando, financiando esta guerra, né? Existe toda uma indústria bélica, né, norte-americana que está por detrás. Quanto a isso, não há dúvida, né? Israel tem essa potência bélica, não é pelas próprias forças, né? Existe todo um apoio, toda uma logística de apoio, né, que torna Israel capaz de amedrontar todos aqueles que o ameaçam, uma vez que os Estados Unidos pretendem ter uma base militar operacional no Oriente Médio, porque o Oriente Médio contém 2/3 do petróleo, né, do mundo. Então, esse interesse econômico, ele se revela muitas vezes o motivo principal para a deflagração de uma guerra. Agora, do ponto de vista da análise filosófica, nós podemos dizer que uma guerra pode ser compreendida por diferentes teorias, ou por teorias diferentes. Existe uma teoria do realismo político. Eu vou apresentar então aqui 3 possíveis teorias que possam, de alguma maneira, nos fazer compreender melhor a guerra, ou a ideia de guerra, o conceito de guerra. Então, uma teoria que eu chamo de realista, ou de realismo político, que afirma que na guerra não existe nenhum princípio ético, ou seja, numa guerra a ética, a moral saem de férias. A moral e também com ela saem a racionalidade, né, o pensamento racional, de modo que tudo é Tudo válido pode. em nome da guerra. Poxa. A realpolitik, quer dizer, a política nua e crua, né? Os fins justificam os meios. Então, a ideia de que a guerra é amoral, de que ela não pode ser avaliada, não pode ser analisada do ponto de vista nem racional e nem ético. Mas há uma outra teoria chamada de teoria, ou denominada de teoria pacifista. E nesse caso existem diferentes autores que sustentam também essa teoria. Em relação à teoria anterior, eu gostaria de apresentar, dado que você me perguntou há pouco, se existem alguns autores que pudessem sustentar uma ideia, uma teoria ou outra. Em relação à teoria anterior, eu lembro aqui, por exemplo, de Maquiavel, mesmo de Hobbes, né, que poderiam ser facilmente classificados como autores que defendem esta teoria, a teoria do realismo político. Sim. Por outro lado, nós temos então uma teoria pacifista. E o autor que eu tomo aqui como referência é o Immanuel Kant, né? Sim. Aquela obra A Paz Perpétua. Ele vai dizer que nenhuma guerra, né, é justificável, quer dizer, é racionalmente justificável. Por quê? Porque numa guerra os prejuízos são sempre maiores que os benefícios. Então nenhuma guerra se justificaria, dado que o saldo é sempre negativo. Poxa. Daí ele afirmar, esse é o filósofo, afirmar que o princípio da não agressão, o princípio da
autodeterminação dos povos ou da independência, da soberania nacional e, ao mesmo tempo, da federação de nações, deveria prevalecer ou deveria conduzir as relações internacionais. O ideal Ou de seja, paz. o ideal de paz, o ideal que pudesse, de alguma maneira, tornar o planeta Terra, habitável, ou seja, e que pudesse existir hospitalidade para todo e qualquer indivíduo em qualquer região do planeta. Essa é a ideia do cosmopolitismo, ou de uma paz perpétua, que pudesse ser condição para o progresso da humanidade ou da civilização. A paz seria, digamos assim, não só o objetivo final, mas seria também uma das condições. Embora Kant vai dizer que possa existir uma situação extrema em que a guerra também se justifique. E a terceira teoria, então, é a teoria da guerra justa. Autores ou filósofos sustentam, muitos por sinal, sustentam essa ideia de que uma guerra justa é uma guerra de autodefesa. Ou seja, diferente de uma guerra de agressão. A guerra de autodefesa é uma guerra de autoproteção. Então, é do dever do governante ou do Estado proteger ou prover a segurança dos seus súditos, dos seus cidadãos. A guerra se justificaria neste caso. Mas é evidente também que esta é uma alternativa que se apresenta como última, não é a primeira alternativa. É preciso primeiramente, buscar resolver o conflito de forma pacífica. Então, mesmo aqueles autores como, por exemplo, Aristóteles, Santo Agostinho, Tomás de Aquino, Hugo Grotius, Francisco de Vitória e outros mais, vão nessa direção, mas eles não deixam de dizer que é necessário primeiro buscar construir ou edificar a paz, por outros meios. A guerra seria a última alternativa ou então a última opção. Professor, e existe uma solução pacífica para esse conflito? Sem dúvida que é possível apresentar ao menos alguma proposta que tenha este componente da paz, ou do pacifismo. Existe ou existiria uma possibilidade de resolução pacífica desse conflito se a comunidade internacional, com o protagonismo da ONU ou de outros organismos internacionais e de países de influência sobre a região, pudessem mediar ou participar da construção de um acordo de paz. Agora, seria o caso de se perguntar o que é necessário, o que é imprescindível para que haja um acordo de paz. Um acordo de paz só é possível, a meu ver, se houver o reconhecimento mútuo, de que existem seres humanos que habitam esses territórios. Se há um reconhecimento mútuo da necessidade de viver em paz, se há o desejo de construir a paz. Porque a guerra não é apenas o momento de combate, de deflagração. A guerra também é uma disposição. Então é preciso saber se as partes, isto é, se os dois lados estão dispostos a baixar as armas e a fazer cessar, digamos assim, toda a hostilidade. Porque são ou serão, quando for edificado o Estado palestino, serão nações vizinhas. É preciso que haja condições mínimas de convivência ou de convívio entre esses povos, entre essas duas nações.
Imagino que seja possível, sim, mas não sem a intermediação de organismos internacionais, como, por exemplo, a ONU. Na verdade, existem teorias que afirmam que a ONU foi quem deu início a esse conflito. Então, caberia a ela, né, agora tentar encaminhar uma solução. A ONU deu origem a esse conflito, quando criou lá em 48 o Estado de Israel, sem o consentimento, sem, digamos assim, a admissão, a anuência do povo palestino. Ou seja, mesmo sem o consentimento dos palestinos, o Estado de Israel foi, eu diria, criado, foi formado e, ao mesmo tempo, foi reconhecido. Sim. Não pela Palestina, não pelo povo palestino, mas por outras nações. Então, nesse momento, a ONU deveria ter restabelecido, digamos, o diálogo e as condições de criação do Estado palestino. Se não fez lá atrás, poderá fazer a fim de reparar o seu erro agora aqui na frente, né? Quer dizer, nos dias atuais. Maravilha. Bom, se você gostou do vídeo, vou pedir para você então deixar um like aqui nesse vídeo. Não esqueça, claro, de curtir, mas também de compartilhar. Exatamente. E também, se você ainda não é inscrito aqui no canal, convido você a se inscrever aqui no canal Vozes da Filosofia, porque nós constantemente, né, semanalmente estamos postando vídeos aqui e agora numa nova série, né, de Temas, temas. problemas emergentes, questões atuais que desafiam a filosofia e o pensamento crítico. É isso. Tá bem. Obrigado, professor. Ok. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.